Bom dia, pessoal. Eu sou Alan Gani, colunista aqui do Infomoney, e hoje eu estou aqui para entrevistar Alexandre Borges, que é comentarista da Jovem Pan. Alexandre Borges, muito obrigado pela sua presença aqui. Esse namoro aqui já estava faz tempo, né? Eu estava tentando te trazer aqui já fazia um tempo, né? Mas o amor é recíproco, porque o que eu também queria ver era só coisa de casar agenda mesmo, mas você sabe que eu sou seu leitor, sou fã do Infomoney e para mim é uma grande honra estar aqui. Que legal. Então aí a gente vai falar bastante sobre política, agora que você é um comentarista político oficial, né? Tá lá na Jovem Pan há quanto tempo? Vai fazer 3 meses agora. Vai fazer 3 meses, tá lá, e parece que, né, tá super intenso lá, né? É uma maratona, eu chamo de crossfit da Pan, né? Muito porque bom. Além de ter um programa diário, 3 em 1, de 5 às 6, de segunda a sexta, que é um programa jornalístico mesmo, raiz, né, hard news, de discutir os assuntos do dia em profundidade, em todos os seus termos técnicos e tal, um programa que é um desafio fazer todo dia e também um grande prazer, um grande aprendizado até para mim, né, porque a gente tem que se esforçar muito para estar inteirado dos assuntos do dia em profundidade, não basta apenas você estar olhando superficialmente as manchetes. Mas, além disso, eu também participo regularmente dos outros programas da casa. Morning Show, eu faço o Jornal da Manhã toda sexta-feira, são 2h30 ao vivo no ar, de 7h30 às 10h. Mas, e também com grande prazer. Por exemplo, fazer o Pânico, eu fiz vários, o Pânico é uma delícia, o Emílio é um gênio, esse grande comunicador do rádio brasileiro. Excelente. Então, eu não consigo dizer não. Toda vez, pode fazer o Pânico amanhã? Eu falei assim, mas claro, vamos embora. Legal. Enfim. E assim, mas a sua carreira como analista político já começou faz um tempo, né? Eu te acompanho aí nas redes sociais, pelo menos desde 2014, se eu não me engano, e você é super ativo, um monte de seguidores, né? Acho que você escrevia na Gazeta do Povo, ou escreve, passou por alguns veículos, né? E você é publicitário de formação, correto, sim, Alexandre? Sim. Como é que foi essa transição da publicidade, que em tese você não quer comprar muitos inimigos, e você vai para a área política, que na hora que você dá a tua opinião, obviamente você já cria ali uns... Olha, eu vou te falar que até na publicidade a gente compra muito inimigo com os concorrentes, Ah, né? Porque se você faz uma campanha boa, o seu concorrente não vende, né? E eu já fiz muita campanha batendo em concorrentes também, de produtos, enfim. Tá. Mas na minha alma, na minha essência, eu sou publicitário. Eu comecei na publicidade muito novo, com 17 anos, e com 19 já era um profissional conhecido no mercado, premiado. Eu sou publicitário quase desde que eu me entendo da Sempre saída... na área de criação, Ale? A minha área... foi a área mais executiva? Não, eu comecei como redator publicitário, de redator publicitário muito rapidamente fui à direção de criação das agências que eu trabalhei, e já muito jovem, com 25, eu já dirigia uma área da Ogilvy, que é uma das grandes agências do mundo. E depois fui diretor de criação da Underman do Brasil, onde foi um ano premiadíssimo. Eu ganhei o prêmio também de publicitário do ano do Brasil. Legal. No Prêmio Colunista, foi uma grande honra. Eu tinha 26 anos na época, foi muito bacana. Chegou a fazer publicidade na área de política? Não, nessa época não. Depois eu fui vice-presidente da Léo Burnet, fui vice-presidente da Thomson, eu fui do board da Young do Brasil. Então, dei uma passagem realmente muito consistente na propaganda, que é uma grande escola, é a profissão da minha alma, que eu amo, acho a propaganda absolutamente maravilhosa e que muito do que eu sou, do que eu penso, eu agradeço ao marketing e à publicidade, que é basicamente psicologia das massas. Então, a transição para a política, ela não é um salto carpado, triplo, porque você continua lidando com a psicologia das massas. Mas de onde veio esse interesse? Eu sempre gostei de política, desde muito pequeno, desde criança. Eu discutia política antes dos 10 anos. Eu era o chato das festinhas da família. Entendi. De com 7, 8 anos de idade, ficar falando e discutindo com os velhos. Normalmente velho dá atenção para criança, né? Então, no meio da festa, eu achava o velho e ficava falando e discutindo e reclamando do governo. E os velhos achavam graça o garoto de 7 anos, de 8 anos, tá discutindo. E eu realmente gostava, acompanhava, achava legal e tal. Não era um political junkie, mas eu gostava. E gostava de conversar e me informar sobre isso. Uma virada de chave na minha vida foi o Mensalão. Quando, em 2005, quando estourou o escândalo do Mensalão,
eu comecei a achar que eu tinha que me engajar mais do que simplesmente na conversa com os amigos, na conversa com o boteco e tal. E aí eu descobri o podcast do Olavo de Carvalho, o True Outspeak. Me foi recomendado. Eu sou do Rio de Janeiro, mas morava em São Paulo, morei grande parte da minha vida em São Paulo, mas eu vou muito ao Rio, eu ia muito ao Rio de carro. E me falaram, olha, tem esse negócio de podcast que você pode ouvir no seu carro na Dutra, dirigindo. Eu ficava 5, 6 horas na Dutra, dirigindo, e eu fazia isso muito, quase todo final de semana. Então o Olavo foi minha companhia de diversas viagens, Rio-São Paulo, e realmente ouvir o True Outspeak é uma experiência transformadora. Era na época, porque ele te abre um leque de autores e de ideias que você nunca tinha ouvido falar, né? Uma coisa... Tem um livro do Lobão que ele faz um capítulo onde ele diz que quando você conhece e lê os textos do Olavo, você se sente um barrichello intelectual. Eu adoro essa expressão, eu acho que é muito correta. Porque realmente você fala, nossa, como é que eu nunca tinha ouvido falar disso? Então, por exemplo, eu tenho falado do Christopher Lasch, que é um autor que eu gosto e que eu acho que ajuda muito a explicar o mundo atual. Eu fui ver o Imbecil Coletivo do Olavo, que é de 94, de 25 anos atrás, tem um capítulo sobre o Christopher Lasch. Em 94, né, o Roger Scruton, eu já achei artigos do Olavo também dos anos 90, falando do Scruton. Né? Então, quando você começa a entrar no mundo da intelectualidade conservadora de verdade, e ler, você vê que ele já escrevia, já falava desses autores há 10, 20, 30 anos. E ali despertou todo. Quer dizer, já tinha um interesse político, mas ali de uma forma não só na política, na religião também. Ele falava muito de catolicismo e tal. E eu sou aquele católico como 90%, de que você é batizado e tal. Sim. Mas ele também me estimulou a ler autores de teologia e começar a procurar e entender, e hoje eu já me considero um católico praticante, muito em função desse convite intelectual, e eu acho que também isso é muito importante na minha vida. Legal. Não só a consciência política, mas também a religião. Moral. Legal. Vamos falar de atualidade? Vamos lá. Sua avaliação, agora que você é um comentarista oficial, né? Sua avaliação do governo Bolsonaro. É um governo que está no início, né? E está tendo todos os... Tem, por um lado, a boa vontade do eleitor, porque são apenas 6 meses, é muito pouco tempo, acabou de chegar, está pegando o jeito, está consertando o avião em voo, né? Ele recebeu um Brasil realmente quebrado, ele recebeu um Brasil com uma crise econômica muito profunda, que poderia não ter sido tão ruim se não fosse aquele, eu sempre repito isso, aquele episódio lastimável para a história do Brasil, que foi a delação do Joesley, naquele fatídico... Teria aprovado a reforma, né? Pois é, aquele fatídico 17 de maio de 2017, né, fez 2 anos agora, e que paralisou o governo Temer. Eu, de forma alguma, estou querendo passar pano no Temer, ou dizer que ele não deva ser investigado, mas o fato é, ele começa um governo reformista, um governo onde ele, junto com o Meirelles, começam realmente a trazer o Brasil de volta para ideias abandonadas de responsabilidade fiscal, de tripé macroeconômico, de temas que foram muito importantes para o Brasil nos anos 90. Né? Vamos lembrar que o Brasil basicamente quebrou nos anos 80, sim, com hiperinflação, sim, com a heterodoxia do governo Sarney, né, e aquela loucura que foi os anos 80, uma coisa que eu tenho 49 anos, eu lembro, eu vivi na minha adolescência, então eu lembro dos fiscais do Sarney. Fiscais do Sarney, do tabelamento. Exatamente, né, aquele horror, né, de caçar boi no pasto, enfim, coisas que hoje você vê na Venezuela, parece que é uma loucura, mas a gente... Né? Reserva de mercado de informática, o mundo passando pela revolução dos microcomputadores e o Brasil impedindo. Né? E alguns dos artífices disso estão por aí ainda. Né? Enfim, mas o governo Temer começou ali e realmente os números mostram isso, reverteu algumas linhas, alguns números, algumas tendências importantes da macroeconomia brasileira, em termos de geração de emprego, do crescimento, enfim. Então a coisa estava começando, pelo menos, uma transição para poder entregar o país minimamente organizado para o próximo governo, para o governo Bolsonaro. Mas como
essa que eu chamo de uma tentativa de golpe de Estado, meio tabajara, mas foi, né? Que enfraqueceu muito. Que paralisou o governo. O governo para de governar e passa, basicamente, a tentar sobreviver, né? Enfim, manter o próprio cargo e o próprio mandato até o final. Acabou sendo muito do mote desse final do governo Temer, o que foi lastimável para o Brasil. De qualquer jeito, o Brasil recebe essa herança maldita, mas recebe um Congresso com alguma renovação importante, né? Você vê que a política realmente está mudando, né? Você tem uma... Eu não gosto dessas palavras de nova era, nova política, velha política. Eu acho que esses bordões são meio complicados, mas que é evidente que há uma renovação. É evidente que houve muita mensagem, para usar um clichê, mensagem das urnas, em outubro, não apenas na eleição do Bolsonaro. Claro que a eleição do Bolsonaro foi importantíssima, mas também alguns políticos tradicionais que não se reelegeram no Congresso, algumas bancadas que diminuíram muito, né? O PSDB é um exemplo, caiu a metade, a bancada do MDB caiu a metade, partidos que mandavam no Congresso que hoje estão beirando virar partido pequeno. O povo deu recado. São partidos que, se não se reinventarem, no caso do PSDB, eu vejo com a ascensão do João Dória, que está tentando, vamos dizer, refazer e refundar o partido. Se vai dar certo ou não, não sei, mas pelo menos eu estou vendo uma tentativa ali. Agora, o MDB nem isso, né? O MDB me parece ainda batendo cabeça, tentando entender para que lado que vai. Então, são partidos que já foram protagonistas importantes da política brasileira e que hoje estão num viés de baixa muito complicado, e eu não acho que é um exagero até afirmar que podem um dia, inclusive, ficar abaixo da cláusula de barreira, né? Podem não ter uma votação suficiente para chegar na mínima cláusula de barreira. Perfeito. O que seria impensável para um partido, por exemplo, que o Aécio Neves, em 2014, fez 51 milhões de votos, contra 54 da Dilma. Quer dizer, ele não tomou uma goleada, né? Por exemplo, o Jair Bolsonaro teve 10 milhões de votos a mais do que o Haddad, né? Foi uma diferença mais significativa, né? De 57 a 47, se não estou errando os números. Mas o Aécio com a Dilma foi 54 a 51, foi uma eleição mais próxima. E com o Lula solto, com a Dilma ainda sem processo de impeachment. Então, foi um momento ali onde a população já... Era o primeiro ano da Lava Jato, a coisa estava começando ali em 2014, mas a população já começava a sinalizar que vinha aí uma nova onda, né? Que nós podemos discutir, enfim, mas que alguma coisa estava mudando, estava. E aí sim eu vejo que tem uma parte da classe política que resiste a essas mudanças, e eu nem estou dizendo que a mudança é em si boa, mas ela é real. Ela está acontecendo. E se a classe política não prestar atenção na mudança, a onda vai levar. E essa mudança seria o que, Alexandre? Seria um maior liberalismo na economia, ideias liberais? O que seria essa mudança? Um combate à corrupção mais efetivo, uma dureza na segurança pública, né? O que seria isso? Vamos lá. A gente, de qualquer jeito, claro, temos que tratar de assuntos complexos em pouco tempo, né? Infelizmente. Mas, de qualquer jeito, eu diria que as três forças que basicamente se uniram para resultar na eleição do Jair Bolsonaro, dentro de um guarda-chuva que nós podemos chamar de antipetismo, ou de uma sensação de necessidade de mudança, e nesse ponto que eu acho que existe uma sabedoria popular, a sabedoria porque existe muito desprezo, o povo, não, mas as pessoas têm essa sensibilidade de entender que é hora de mudança. Isso estava claro, né? Isso se mostrou na eleição presidencial, mas também se mostrou muito no Congresso. Mas eu vejo basicamente três grandes forças que se juntaram. Você tem uma força do que eu chamo de lavajatismo, que é quase uma ideologia, que é a ideia de que o Brasil se resolve pelo combate à corrupção. Em 2014, vem a Lava Jato, toma conta do ideário popular, o Sérgio Moro vira esse ícone nacional importante, você vê prisões de pessoas que você nunca imaginava ver atrás das grades. O grande exemplo talvez seja o Marcelo Odebrecht, enfim, mas você tem figuras realmente
que chocaram o Ike Batista. Você tem muita gente, essa história de que só se prende pobre no Brasil, isso acabou. Né? Você tem uma parte da classe política brasileira, você tem o Eduardo Cunha preso, você tem o Sérgio Cabral preso. Bom, eu sou do Rio de Janeiro, né? A gente só tem ex-governador preso. O próprio Lula está preso, o E o Lula, de 7 de abril, e o Lula, eu me lembro de ter acompanhado todas as narrativas. Ele não vai ser condenado, ele não vai ser preso. Se ele for preso, ele vai ser solto. O Moro errou por não mandar a Polícia Federal às 6 da manhã na casa dele, deixou ele fazer aquele showmício, aquele final de semana patético lá no sindicato dos metalúrgicos em São Bernardo. O que eu achei que foi... Eu acho o Moro um grande enxadrista, e eu acho que aquilo foi perfeito, que ali foi como se fosse uma cerimônia de adeus, esvaziou. Aquele pessoal que estava ali em São Bernardo estava meio que se despedindo dele, né? Tanto que aquela festa em si já foi meio decadente, né? Aqueles artistas, se você olhar aquele vídeo famoso de 89, praticamente a Globo inteira cantando Lula lá, né? Quantos daquelas pessoas estavam com o Lula em São Bernardo? Nem o Wagner Moura, eu acho que apareceu, quer dizer, caras que você imagina que apareceriam, não apareceram. Então você tinha ali uma meia dúzia de 2 ou 3, foi uma coisa, me parece, muito decadente. E eu acho que eu concordo com o Moro, inclusive com essa estratégia dessa prisão dele de 2 ou 3 dias. De qualquer jeito. Então você tem esse sentimento de muita gente da população que acha que o Brasil tem muito corrupto, e que a prisão dos corruptos, por um lado, moraliza o país, e por outro lado, e aí já é uma visão um pouco mais da esquerda, de que vai recuperar o dinheiro dos sonegadores. Enfim, aí também é uma discussão mais longa, mas é esse sonho esquerdista de que dinheiro tem que estar na mão do Estado e não na iniciativa privada. Então eles ficam pensando em desculpas e maneiras de tungar dinheiro dos empresários, das fortunas, dos ricos, para poder dar nas mãos do Estado, o que é, na visão de qualquer liberal conservador, um erro, né? Um atraso. Mas isso também motivou muita gente que vinha da esquerda a apoiar a Lava Jato, que acha que é uma maneira de tungar dinheiro de rico. Né? Enfim, uniu ali a esquerda e a direita. E por incrível que pareça... Por motivos diferentes, mas uniu. E muito engraçado, porque muito desse dinheiro que está na mão de alguns desses empresários os campeões nacionais, esse dinheiro que ainda foi o governo de esquerda. Foi o governo de esquerda que enriqueceu esses caras, o Joesley, enfim. Mas, ironias do Brasil, né? Então você tem o lavajatismo, né? O lavajatismo. Você tem a turma da ordem, a turma da segurança pública, a turma que acha que o Brasil está uma balbúrdia, e para usar a expressão do Abraham Weintraub, né? Weintraub, né? Que se fala, e que nós precisamos botar ordem e polícia, enfim, que tem e sermos mais patriotas, e militarizar mais a sociedade, e marchar e tal. Então tem uma turma que tem essa pegada mais da ordem, né, de achar que o Brasil está vivendo um caos, uma desordem, há um problema sistêmico, né, onde o estamento burocrático, que é uma expressão que vem do Raimundo Faoro, que é uma tradução de establishment, meio cafona, eu acho, mas enfim, se usa. E você tem, por último, o que nós poderíamos chamar dos liberais, que é gente que viu na eleição do Jair Bolsonaro a oportunidade de avançar, modernizar a economia brasileira com reforma da Previdência, diminuição do tamanho do Estado, diminuição da carga tributária, diminuição de regulações que atrapalham. Que é personificado no Paulo Guedes. Que é personificado. E o outro pilar seria... E na equipe, na Lava Jato ali é o Moro. É, né? O Moro. Quem que estaria ali nessa parte moral ali? Quem que personificaria? Seria o próprio Jair mesmo. O próprio né? Jair. Seria o próprio Jair e o bolsonarismo raiz, vamos dizer assim. Tá. Né? Que poderia simbolizar mais essa turma. É uma turma que já nos anos 90 apoiava o Enéas, que tem essa coisa do Deus, Pátria e Família e tal. Os templários, né? Os caras que querem salvar a civilização ocidental, enfim, essa coisa. Então, você tem a junção, e isso também eu acho que é um ponto importante para a gente salientar aqui.
o Brasil tem eleição de 2 em 2 anos. Todo ano par, o Brasil tem uma eleição, seja municipal, como teremos ano que vem ou geral, como tivemos ano passado. Então, sempre ano de Olimpíada e Copa, né? Anos de Olimpíada e Copa, exatamente. Na minha visão, eu acho perfeitamente natural e saudável e deveria ser abraçado com alegria, e eu sei que o que eu vou falar aqui pode ser um pouco polêmico para alguns, que nos anos ímpares haja uma certa divisão mesmo, dentro da esquerda e dentro da direita. Por quê? Porque quando você faz a política não oportunista, não eleitoreira, é quando você faz a política longe do calendário eleitoral e você pode discutir temas. Você pode discutir, vem cá, vamos falar de arma, você é contra ou a favor? Vamos falar de aborto, você é contra ou a favor? Você quer privatizar estatais? Sim ou não? Você quer que o governo seja o motor das obras de infraestrutura ou você quer fazer concessões para a iniciativa privada? Eu vou conversar isso no meio do calor eleitoral, 3 meses antes de um debate. Não dá. Está pensando em voto, então, é mais complicado. Então é muito salutar, e isso que eu gostaria que as pessoas, se pudessem, considerassem esse argumento, para não ficar o dia inteiro apontando o dedo um para o outro, chama de traidor da causa, porque eventualmente mostra que você não está 99,9% concordando com o sujeito, então você já é traidor. Tem uma frase antiga do Reagan, muito boa, que ele dizia: alguém que discorda de você 20% não é 20% inimigo, é 80% aliado. Né? Enfim, eu me lembro uma vez que eu tive um jantar com um libertário americano muito famoso, autor de vários livros. Eu não sou libertário, mas eu chamei ele para uma palestra aqui no Brasil. Ele deu uma palestra excelente, o Peter Klein, dando o nome já. Depois a gente saiu para jantar, e nesse jantar eu estava conversando com ele e surgiu esse assunto do embate de conservadores e liberais, libertários, e ele falou assim: Alexandre, você quer que o governo represente no máximo 5% da economia. Eu quero que seja 0. Vamos fazer o seguinte, vamos juntar para baixar para 10, e aí quando chegar em 10 a gente começa a brigar. Eu falei, ótimo, estou com você, Reagan, né? Entendeu? O problema é o Brasil ter 40% da economia na mão do governo, o trabalhador brasileiro trabalhar quase 6 meses para pagar imposto, e fica a direita brigando quando o inimigo é esse Estado mastodôntico. A gente tem muitas pautas prioritárias, importantes, que deveriam estar na ordem do dia, e às vezes a gente fica discutindo bobagem. É legal você ter entrado nesse assunto. Aliás, nem estava na pauta, mas me veio essa ideia aqui agora. Tem alguns textos teus que você diz o seguinte: olha, cultura é mais importante que economia. Eu sou economista, eu entendo perfeitamente o que você quer dizer no longo prazo. Mas se a gente não tiver resultado econômico a curto prazo, todo projeto cultural vai por água abaixo. O que me parece é que muita gente acha que economia é secundário, pega essa sua ideia e de outros autores e, tá vendo, economia é secundário, então vamos resolver só a pauta moral. E quando, na verdade, a economia é tão importante quanto, né, um alimenta o outro, quanto a pauta cultural. Você concorda com isso? Que hoje tem uma ala que a economia despreza um pouco as questões econômicas, mas se você tiver desemprego, não há cultura que sustente. Né? Bom, concorda com isso? Me dá nervoso porque dá vontade de responder isso em 3 horas, né? Mas eu vou tentar em 3 minutos. Vamos lá. Primeiro, vamos entender de onde nasce essa discussão. Nasce basicamente do marxismo, né? O marxismo, ele é originalmente o materialismo histórico, ou seja, é uma teoria que tenta explicar tudo pela economia, né? Evidentemente. E a ideia de que a infraestrutura, do que ele chama infraestrutura, que é a posse dos meios de produção, é que definem as relações sociais. Então, a ideia dele vamos transformar as relações econômicas, porque a partir das relações econômicas você transforma a chamada superestrutura, que é a cultura. Né? Tanto que quando desse raciocínio vem a ideia de que se você é trabalhador, você representa as ideias da sua classe, se você é burguês, você representa as ideias da sua classe, e que você não pensa por você. Existe um determinismo econômico que faz com que, basicamente, você não pense por você. Tudo que você fala é, basicamente,
uma vocalização das ideias da sua classe social. O que é uma tremenda bobagem, não vou perder tempo com isso, mas eu vejo, infelizmente, muito liberal caindo no conto marxista, e eu, para irritar, chamo o sujeito de marxista de sinal trocado, de não entender de onde vem esse pensamento. Agora... Tem o inverso também, esse é o meu ponto, né? Quer dizer, um desprezo também pela economia. Então, eu vou chegar lá. De qualquer jeito, eu vou citar o meu autor de coração, que é o Edmund Burke, que ele dizia o seguinte: a primeira função de um estadista é cuidar dos humores do povo. Então, é claro que um povo sem emprego, com hiperinflação, aquilo também aquilo é econômico, mas aquilo também atinge a alma do povo. As famílias, elas se desintegram, você tem mais violência, tem mais caos social, você tem uma sensação de insegurança, você tem as pessoas com dificuldade de planejar o seu futuro. Então, quando você tem uma situação de caos econômico, você tem evidentemente reflexos sociológicos, sociais, que também atingem na, entre aspas, cultura. Então são coisas interligadas. Isso, são coisas interligadas. É o meu ponto. Agora, o que eu já tive uma discussão uma vez com um ícone liberal do Brasil, não vou dar o nome porque não é o caso, mas ele é um grande defensor das privatizações, como eu sou também, mas eu disse uma vez para ele, eu falei, o que adianta você se vender como um ícone da privatização se a população brasileira sequer apoia ainda as privatizações, né? Saiu uma pesquisa do Datafolha, Datafolha, enfim, é o que a gente tem, né? Que, por exemplo, 70% dos brasileiros se disseram contra a privatização da Petrobras. Tá bom, não é 70, é 60, é 50, mas não é 5, entendeu? Você tem muita gente que não entende a necessidade da privatização de empresas estatais. Eu vou te falar, por exemplo, ontem de manhã eu estava assistindo, esse ponto é importante, eu estava assistindo uma entrevista com o ex-ministro Maílson da Nóbrega, e ele fazendo uma defesa apaixonada do BNDES, que o Brasil precisa de BNDES, e o Maílson da Nóbrega está longe de ser um esquerdista, né? Ele é uma pessoa que seria, por todo tipo, qualquer pessoa analisaria e veria o ex-ministro Maílson da Nóbrega, o que é um grande economista, de respeito, não vai aí nenhuma crítica a ele como economista, mesmo ele sendo associado à parte do desastre econômico do Brasil dos anos 80. De qualquer jeito, ele é um grande pensador, um pensador honesto, eu leio, gosto dele, admiro, mas, por exemplo, quando ele usa o argumento de que o Brasil precisa do BNDES, o que ele está pressupondo? Que os burocratas de um banco de fomento estatal sabem gastar melhor o dinheiro da sociedade do que a própria sociedade. E eu discordo, e eu acho que é um erro demonstrável, né? Ao longo da história, os empreendedores, os inovadores, os investidores privados, eles gastam melhor o seu próprio dinheiro do que o Estado gasta o dinheiro dos outros. Então, de qualquer jeito, para fechar a sua resposta, que poderia ser mais longa, eu estou tentando encapsular, mas a economia, na minha visão e na visão conservadora clássica, ela depende do ambiente cultural. Então, eu vou até lembrar de uma frase de um político do século XVII, britânico, o Andrew Fletcher, que ele dizia o seguinte: me mostre quem faz a música do povo, que eu não preciso saber quem faz as leis. O que ele quer dizer com isso? Porque os artistas, de certa forma, moldam a imaginação cultural, popular. Então, a gente pode, claro, entender no curto prazo a necessidade de medidas econômicas, e os políticos hoje entendem isso. Eles entendem que quando muda um governo, por exemplo, e foi muito do que o Lula fez, como um populista esperto que ele era, indiscutivelmente, o Lula de burro não tem nada, né? Você cria uma bolha de crédito onde passa-se uma ideia de uma bonança econômica, aí aquela história de que agora o pobre anda de avião e todo mundo trocando de carro, e 70 vezes sem entrada, né? Aquela loucura que todo mundo depois cheio de mico na mão, né? De não conseguir vender o carro usado, porque o sujeito pagava aquela prestação 3 anos e depois via que tinha entrado num financiamento com tabela price, percebia que 3 anos depois não tinha pago R$1 do carro, né? E ele
Enfim, então é nesse ponto que as duas coisas são complementares e importantes. E aí, a gente está estourando aqui o tempo, Ale, tinha aqui papo para muita coisa. O povo não apoia a privatização, mas está apoiando reforma da Previdência, né? E uma crítica que se faz ao governo Bolsonaro é que falta articulação, né? Embora a reforma da Previdência ela tenha avançado bastante, mas se falta ainda algum grau de articulação. Você consegue, em pouquíssimo tempo, tangibilizar o que seria essa articulação? O governo, né, o executivo, deveria estar ao lado do Congresso ajudando os congressistas, principalmente do Nordeste, algumas regiões que ainda resistem muito à ideia de uma reforma da Previdência, a vender a ideia, ajudar no debate público. Seria diálogo essa articulação? Diálogo. Mais diálogo. Porque, infelizmente... Não é toma lá da cá. Infelizmente se criou essa ideia de que qualquer articulação que se faça com o legislativo é necessariamente fisiológica. Isso é uma grande bobagem e isso é antidemocrático. E muita gente que fala isso, na verdade, é porque namora com a ideia do fechamento do Congresso. E isso eu acho assustador. O Congresso, com defeitos e acertos, é a casa do povo, é a casa das leis. Todos os 513 deputados, todos os 81 senadores estão lá com um mandato popular, recém-eleitos, igual o presidente, e todos eles têm legitimidade para falar em nome do povo, tanto quanto o presidente, e todas essas vozes têm que ser ouvidas. Alexandre, faltou muito assunto. Você vai estar convidado para voltar aqui. Já aceito. Já aceito, ótimo. Para quem quiser te seguir, saber as suas opiniões, eu sei que você tem um canal super importante, né? Você entrevista aí um monte de gente importante. Esse é um projeto paralelo, que é o Imprensa Livre, né? O pessoal pode achar no YouTube ou na Gazeta do Povo. Perfeito. Imprensa Livre, te acham também na Jovem Pan? Na Jovem Pan eu tenho um programa diário, 3 em 1. 3 em 1. De segunda a sexta-feira, de 5 com a Vera Magalhães. Isso, de 5 às 6 da tarde você vai poder ver ao vivo, acompanhar ou pelo rádio ou pelo YouTube, ou pelas mídias sociais, ou então tá sempre lá no YouTube, quiser. Chegou do trabalho mais tarde e quer dar uma olhadinha nas nossas opiniões sobre a programação do dia, é só entrar no YouTube, só dar uma olhada, tá tudo lá. Mais algum lugar? Rede social, você é super ativo? Rede social, eu tenho minha página no Facebook, Alexandre Borges, com meu nome. No Twitter, eu sou @Alexandre_Borges. E aguardo vocês lá para um diálogo democrático, livre. A gente não precisa concordar sempre, nem deve, na verdade. Né? A gente pode educadamente, democraticamente discutir e é sempre muito bem-vindo. É isso que o Brasil precisa. Alan, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Pessoal, a gente termina mais uma entrevista com essa fera aqui, Alexandre Borges. Sigam ele lá porque tem muito conteúdo importante, ele fala muita coisa bacana que vai muito além aqui da nossa entrevista. Eu vejo vocês numa próxima entrevista. Muito obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado, pessoal.